Olá, amigos. Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, atendo online com terapia cognitivo-comportamental, Patchwork, EFT e outras técnicas. Se você tiver interesse, eu deixo abaixo o meu e-mail para contato. O tema hoje são nossos conflitos, relações interpessoais, mágoas que nós guardamos. Então, eu vou descrever um pouco o início quando a criança nasce. Ela quer desesperadamente, ela precisa para a sobrevivência do amor, do aconchego, do contato físico com a mãe, o pai, um cuidador, especialmente a mãe. Os pais vão dando esse amor em alguma medida, mas em outra medida os pais são neuróticos, ou seja, tem momentos da vida que, por exemplo, a mãe deveria agir com amor, deveria educar, deveria ter empatia, mas ela é agressiva ou ela tem uma atitude negativa. Então, a criança que é totalmente dependente e não entende o todo de uma questão de por que de repente a mãe agiu assim, daquela maneira, então a criança forma crenças. Essas crenças começam a ser defesas que, se não forem bem entendidas, vão ser usadas por toda a vida adulta. Então nós passamos a vida adulta nos defendendo e tendo algumas atitudes infantis, porque são essas defesas de criança. Na verdade, essa necessidade de grande apego, segundo a Patchwork, é a nossa necessidade de união com o todo. De acordo com a teoria do Patchwork, nós somos todos uma unidade. Isso está muito de acordo com a física quântica. É um tema profundo e causa certa polêmica, principalmente se você é ateu. Mas, enfim, tem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Então, nesse caso, segundo certas teorias, nós temos uma grande necessidade da união com o todo. E isso vem espelhado através da enorme necessidade dos pais. Mas os pais não vão nos dar tudo que a gente precisa, muito pelo contrário. Se você tem neuroses, trata toque, depressão, pânico, fobia, etc., você sabe que tem partes suas que estão na defesa, infantil, onde eu não acredito que o mundo seja um lugar amoroso, eu vivo de acordo com minhas crenças pessoais, eu me desenvolvo vivendo sob uma lente, um prisma, né, um olhar de que a vida é perigosa, de que eu preciso me defender, de que eu não vou ter isso, de que eu não mereço. Então são várias crenças que são formadas lá na infância, porque os pais foram falhos, claro, todos foram, uns bem mais do que os outros, cometeram erros gravíssimos que marcam os filhos. E a partir daí os filhos vão vivendo em função dessas marcas infantis, que são crenças e defesas. Nas relações interpessoais, por exemplo, fulano deveria ser diferente, fulano deveria me amar. Segundo Patchwork, nós temos, digamos, o eu inferior. Nós temos um lado, todo mundo tem, um lado que tem prazer com a negatividade, que tem prazer com a fofoca, que é aquele lado vil, aquele lado que compete, que quer eu ser o melhor, eu quero mesmo que você se dê mal, aquele prazer negativo com o fracasso do outro. Isso muitas vezes a pessoa tem, se envergonha horrivelmente quando ela consegue algo mais do que os outros, porque na sociedade a gente ainda tem uma parte grande da sociedade, a maioria, que está conectado com a competitividade. E através da física quântica, eu falei para vocês que eu fiz um curso de física quântica no México em junho, que eu iria falar mais sobre o Joe Dispenza. Então, aqui em termos de física quântica, nós somos parte de uma unidade, e essa unidade não é um vazio, é puro amor. Através da meditação nós podemos alcançar cada vez mais esses estados onde existe o amor, que nós
buscamos essa transcendência que não virá do pai falho, da mãe falha, do namorado, namorada, do parceiro, parceira, dos filhos, todos eles vão falhar. Então, quando nós começamos a entender que existe sim muito amor no mundo, que nós somos feitos de uma unidade e que é impossível essa separação, mas isso é um tema muito complexo, muito efêmero, muito teórico. Quando você está na dor e vivendo a reação emocional da infância, você não sente assim, como o mundo pode ser belo, existe amor, olha os pássaros. Você não sente, não consegue sentir aquele prazer, porque você está na reação emocional da criança pensando ainda teimosamente, fulano deveria ser como eu queria, porque Beltrano não poderia ser mal, ruim, egoísta, mau caráter, qualquer coisa, falso. Então nós ficamos julgando porque nós queremos no fundo o amor das pessoas, que não vem de vez em quando, não vem em outras situações. Então qual é o segredo aí? Que não é fácil, é a gente ir desenvolvendo cada vez mais o amor incondicional, ou seja, eu vou expandindo o meu coração, esperando cada vez menos que venha de XYZ aquilo que eu preciso, porque muitas vezes não vem. Então a gente fica mais no momento presente e se torna mais pacífico com tudo que há. Não significa que eu não vou lidar com essa carência, com essa tristeza, por exemplo, de ter sido passado para trás, de ter sido rejeitado, de ter sido excluído da família ou dos amigos ou no trabalho, de ser preterido, de não ser valorizado. Eu trabalho essa dor, eu educo a minha criança, digamos, interior, que são as partes minhas menos desenvolvidas, como diz a Bárbara Brennan. Partes que ainda estão muito naquele olhar, olho por olho, dente por dente. Então, nós vamos expandindo, nós vamos mostrando, olha, as pessoas são boas e más, mas existe uma essência. Se você acredita nessa essência, e em termos de física quântica, vamos muito para essa essência do todo, de que existe uma unidade, de que existe um amor que permeia tudo, mesmo que isso seja muito simbólico, muito teórico, mas através de estados de meditação e de você estar mais presente e até uma tentativa de aceitação pacífica mesmo das pessoas como são, dos erros delas. Sim, elas têm a sombra, mas eu não vou me fechar porque a pessoa tem a sombra, eu vou estar aberta para o lado luminoso dessa pessoa. Mas essa pessoa é uma abusadora, uma desrespeitadora. Bem, você põe limites. O fato de você abrir o coração não significa que você vai ter que se submeter a fulano, beltrano, a pessoas mau caráter, pessoas que vão abusar de você porque elas estão nessa vibe muito ainda, digamos, do eu inferior. Elas estão com muita máscara. Então você põe limites saudáveis, se você se afasta dessas pessoas, mas se afasta e não se fecha. Você não se fecha assim com aquela coisa ninguém presta, eu odeio o mundo. Então você vai trabalhando essas crenças que muitas vezes são muito antigas. Certo, pessoal? Então esse é um tema muito profundo que dá para falar disso infinitamente, indefinidamente, que aliás é o que eu quero fazer. E mais profundamente, mesmo que você é ateu, seja ateu, reflita sobre essas palavras. No fundo, nós buscamos algo maior, que nós não sabemos dizer o que é. E nós buscamos isso através das pessoas, mas as pessoas são falhas, elas em algum momento vão nos ferir. Quando a gente entende isso e apesar disso escolhe viver num estado mais compassivo, de empatia, de abrir o coração, de ir para dentro do coração simbolicamente e expandir essa afetividade, que não precisa ser pela Maria, pelo João que me feriram, mas eu vou expandir
pelo mundo, pelas pessoas, eu vou doar para o mundo os meus talentos. Isso nos leva a um estado mais amoroso e vai curando essas feridas emocionais da infância. Tá, pessoal? Então eu agradeço os comentários, eu atendo online com terapia cognitivo-comportamental, Petwork e outras técnicas. Até um próximo vídeo.